Esse é o primeiro episódio do quadro Socorro Nutri, onde eu respondo e trago aqui para vocês dúvidas que surgiram das pacientes nessa semana ao longo das consultas, para poder te ajudar a solucionar ou a visualizar, né, entender o quanto aquilo que tu está passando pode sim estar te atrapalhando ou te impedindo, né, de chegar no emagrecimento que tu busca e pensar em soluções para tornar isso mais fácil. Porque é muito comum, nesse processo de perda de peso, a gente passar por situações que são similares de outras pessoas, e a gente nem percebe isso. Então, esse quadro é para te ajudar a entender isso melhor e achar soluções para isso. Então, se tu ainda não me conhece, meu nome é Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. E hoje eu quero trazer a dúvida de uma paciente essa semana que me pediu sugestões de ideias para o lanche da tarde dela no trabalho. Vou dar mais contexto para vocês e mostrar o porquê que isso realmente poderia ser um problema para ela. Ela trocou de emprego recentemente e aí nessa consulta que a gente teve essa semana, ela estava me contando um pouco da rotina dela e que ela almoça um pouco mais cedo do que ela estava acostumando a almoçar antes, então ali bem no meio-dia. E ela tem um tempo de transporte até voltar para casa mais longo do que ela estava tendo antes, porque ela estava trabalhando mais de casa mesmo, né, fazendo home office. E agora ela demora 1 hora no transporte indo do trabalho para casa de volta. Então ela chega em casa 7, 7h30 da noite. E fazendo o almoço ali ao meio-dia, ela estava querendo fazer um lanche da tarde, tipo às 4, porque ela estava com medo de chegar em casa com muita fome, né? E faz sentido, era um tempo bastante longo que ela iria ficar do almoço até a janta sem fazer nenhuma refeição. Então faz total sentido. Mas aí, enquanto ela me contava que ela estava querendo outras ideias ali de lanche, ela foi me contando as refeições anteriores do dia dela e ela já fez um processo muito legal de reeducação alimentar. Ela já mudou muitos hábitos e ainda está nessa construção assim de consolidar esses novos hábitos. E enquanto isso ela vinha perdendo peso e ao mesmo tempo ela vinha se reconectando assim com os sinais fisiológicos do corpo, tanto de fome quanto de vontade de comer, quanto de saciedade, quanto os desejos, as emoções. Então ela estava reaprendendo tudo isso. E aí ela foi me contando as refeições do dia dela, ela falou que estava acordando um pouco mais cedo, também fazendo um café da manhã legal. Chegava na hora do almoço, ela já estava com fome e ela comia bem ali naquele horário. E aí, quando ela foi falar do lanche da tarde, ela me falou exatamente isso, que nessa hora que ela estava lanchando, ela não estava com fome, ela estava comendo somente porque ela ficava com medo dessa fome surgir até a janta dela. E aí eu perguntei, tá, mas se tu não comer esse horário, às 4 da tarde, tu não pode comer depois? Tu não pode comer às 5? Ela falou, não, eu posso sim, eu só tava comendo realmente naquele horário, porque era no meio do caminho, porque eu achei que ia ser melhor, enfim, ela não tinha se questionado tanto em relação a isso. Ela tava comendo naquele horário por medo, não por fome e nem por vontade. E esse ponto que eu quero trazer para vocês, que talvez tu esteja passando por isso também, porque eu vejo várias pacientes relatando isso. É comum, depois de um tempo, quando a gente já está nesse processo do emagrecimento, da reeducação alimentar, que a gente tenha um plano alimentar, né, com horários específicos e que aí tu fica atrelada a esses horários para as horas das refeições. Mas isso não precisa ser uma regra. Tu pode também ir ouvindo o teu corpo e vendo o que ele está te sinalizando. Claro, se isso fizer sentido, porque às vezes também o corpo está sempre sinalizando que quer comer o tempo inteiro, e aí a gente tem que fazer esse processo de realmente entender o que ele está pedindo, por que ele está pedindo isso, e aí é outro esquema. Mas naquela situação ela realmente percebia que não era fome, era essa padronização, digamos assim, da rotina dela, da alimentação dela que ela já tinha criado, que ela pensou que ela precisava ficar seguindo. E assim, tem pessoas, né, que poderiam dizer que no trabalho realmente eu só teria aquele intervalo das 4 para comer. Aí é uma outra situação. Aí realmente faria sentido tu fazer o lanche ali se tu fosse chegar
casa só 7, 7h30, e aí poderia realmente chegar morrendo de fome. Então isso poderia realmente desencadear que tu chegasse com muita fome em casa, comesse tudo que visse pela frente, não conseguisse fazer a melhor escolha, enfim, isso sim pode ter consequências e repercussões que não vão ser legais, tanto pensando no teu emagrecimento, mas na tua relação com a comida, né? Ninguém gosta de ter essa sensação de perda de controle. É muito frustrante, né? Então, se realmente, se pra ti, se tu tá se enxergando numa situação semelhante a essa, e tu percebe que se tu não fizer o lanche ali no meio da tarde, tu vai se encontrar nessa situação, tranquilo. O ponto que eu conversei com ela é que ela não sabe se realmente isso iria acontecer. Ela estava com medo disso acontecer. E agora que ela já tem muito mais segurança, ela já melhorou a relação com a comida, já está entendendo os sinais do corpo e ela tem flexibilidade de horário de poder fazer a refeição em outro momento, ela não precisa ficar presa, rígida àquele horário das 4 da tarde, ela pode testar. E isso foi a nossa combinação, tá? Porque eu também quero trazer para vocês aqui no quadro o que que a gente acabou solucionando e combinando na consulta, mas também outras coisas que, por exemplo, no teu caso talvez se encaixe melhor e que a gente poderia ter como solução. Nem sempre a solução que foi para uma pessoa vai ser a mesma para ti. Então a ideia é a gente conseguir pensar nisso juntas, testar outras ideias e tu tirar o maior proveito disso, ver o que que se encaixa na tua jornada de emagrecimento. E na dela, realmente fez sentido nesse primeiro momento a gente combinar que então ela ia esperar a fome chegar. A gente combinou que, claro, a gente pensou em algumas alternativas de lanche da tarde e que ela levasse para o trabalho, né? Tivesse a mão ali se ela precisasse recorrer, mas que ela ia ir observando e esperando para ver quando a fome ia surgir. Até para ela ter esse registro de, tá, eu comi ali ao meio-dia, fiz um bom almoço e aí minha fome chegou, tá, mais perto das 5, ou chegou mais perto das 6, ou não veio, porque às vezes a gente também fica achando, supondo, por conta de horários e tempos, assim, né, que às vezes, ai, tem aquelas dietas que tem que comer de 3 em 3 horas, ou enfim, alguém que sempre está acostumada a fazer jejum, daí não pode comer, a gente fica às vezes presa em regras que nós mesmas colocamos em relação à comida. E quando tu já tá numa etapa mais, como que eu posso dizer assim, tu já tá há um tempo nesse processo de mudança de hábitos, mudança da alimentação, tu pode se sentir mais livre e ter mais flexibilidade para ir testando e ouvindo o teu corpo e ver quais momentos faz sentido comer e quais simplesmente não faz. E se naquele momento, no lanche da tarde, ela realmente sentisse fome, ou enfim, fizesse sentido para ela comer, não teria problema nenhum. Óbvio que é importante que a gente faça as refeições nesses momentos, assim, né, quando faz sentido. Mas o importante era ela entender se realmente fazia sentido naquele momento, porque ela estava comendo só porque sim. E aí, pensando no emagrecimento a longo prazo, a gente usar isso como um motivador para comer, nem sempre vai ser proveitoso, nem sempre vai te ajudar a chegar onde tu tá querendo. E aí ela ficou como meta, como tarefa, né, testar isso essa semana e me dando o relato ali, né, me passando como é que foi, se ela realmente sentiu fome, que horário foi isso, né, e enfim, o que que ela comeu, foi isso que a gente combinou. Primeiro testar e ela realmente ver o que está sendo necessário naquele momento. E aí, quando, né, eu perguntei para ela se ela realmente estava com fome, a gente foi conversando e ela mesma refletiu que não necessariamente ela precisaria fazer o lanche naquele horário, ela achou, né, que ela não ia estar com fome, que ia chegar a fome tipo mais perto das 5, 6, e ela pensou até que ela já poderia adiantar e levar um sanduíche assim mais completo para ela fazer de janta. E já jantar ali, aí chega em casa, tem mais tempo livre para ela, para estudar, para fazer as outras tarefas que ela tem. E também aproveitar e testar uma nova estratégia nutricional que ela estava pensando que gostaria de incluir, que é tipo um jejum intermitente, então passar mais horas do dia num estado de jejum, assim, não alimentado, né? Então também foi uma outra ideia que surgiu a partir disso dela realmente
se perguntar se ela realmente estava com fome, claro. E o jejum intermitente é uma estratégia interessante que a gente também tem que ver se vai fazer sentido no caso dela, se ela não vai ficar com fome, se vai prejudicar as outras refeições seguintes. E que também foi uma oportunidade de teste que surgiu agora por conta disso, né? Dela refletir sobre a fome e aprender a respeitar ela, mas também não ficar com medo de sentir fome. Porque não sei se tu já passou por isso, também é um outro relato que eu escuto bastante das pacientes que já tiveram uma relação com a comida, assim, de, como que eu posso dizer, muita permissividade, tá? Então, mulheres que ao longo da vida viam comida e não tinham aquele freio mental de tipo, ai, será que eu quero comer agora? Não, ia sempre comendo e aí teve histórico de excesso de peso, de um comer emocional mais forte também, ou aquele comer por recompensa. Então, sempre que via a comida, comia e esse era o normal. Então, é comum que nesses casos a gente também vá criando esse medo mesmo, esse receio assim de ficar com fome, porque assim, vamos falar a nível fisiológico, fome não é confortável, né? A fome por si só é um sinal de que algo tá faltando, assim, digamos, no teu corpo, então ele é desconfortável como um mecanismo para te fazer ir atrás da comida, tá? Então isso é natural, é fisiológico. Mas tem pessoas, nesse cenário que eu comentei, principalmente, que acabam tendo um medo de sentir fome e não ter a oportunidade de comer, por conta desse desconforto, né? E aí também vem um trabalho que a gente faz nesse processo de reeducação alimentar, de emagrecimento, que é aprender a ir criando maior tolerância a esses desconfortos. E não só o da fome, porque, claro, que a ideia não é que tu fique passando fome durante o teu processo de emagrecimento, mas a gente vai precisar mudar essas formas como tu foi se alimentando ao longo da vida. Então, claro que tu não vai poder dizer sim para toda comida que surge na tua frente. Tu vai precisar aprender a dizer não e a tolerar esse desconforto de não comer a todo momento. Ou, enfim, o desconforto mesmo de ter que negar uma coisa que tu quer comer em prol do teu resultado. Ou a própria tolerância que tu vai ter para que criar para começar a colocar atividade física na tua rotina, ou acordar mais cedo, todas essas coisas que a gente vai cuidando e criando para ter hábitos melhores, porque a gente visualiza que no longo prazo vai ser mais positivo para ti do que tu ceder à tentação imediata, né? Então, também faz parte de mudar essa relação com a comida, né? E esse medo da fome tu também aprender a tolerar ela. A fome não é o fim do mundo. E pode ser que tu já tenha passado por situações em que foi, em que realmente foi muito difícil lidar com a fome, que aquilo te causou um estresse muito grande, até porque quando a gente tá com fome, quando a gente chega num, num nível mais acentuado, assim, né, fisiologicamente de fome, a gente começa a ficar irritada, estressada, não consegue nem trabalhar direito, pensar direito, tu fica muito mais sensível a essas outras coisas. Então, realmente não é um sentimento agradável. E também não é necessariamente esse tipo de fome que eu tô falando pra gente aprender a tolerar, né? É aquela fome de tipo, ai, tá começando ali a sentir fome, tá tudo bem. Eu posso esperar e ver o que acontece, se ela vai se acentuar, ou se na verdade era, por exemplo, sede. Era água que eu precisava tomar, ou na verdade, ai, tá, passou um pouquinho aqui, era só uma vontade, eu nem tava com fome mesmo, era só porque deu o horário que eu tô acostumada a comer, mas ai, hoje eu não tô com fome. Por exemplo, fiz um almoço mais reforçado. Então, tudo isso são coisas que a gente vai colocando em prática, que vai te ajudar muito a chegar lá no emagrecimento que tu busca, na perda de peso que tu busca e também a se sentir mais no controle em relação à comida e não como se ela te controlasse. Porque também essas pessoas que me relatam em que comem sempre que a comida tá ali na frente, não conseguem dizer não, ou ficam com esse medo de sentir fome, também tem essa sensação, é comum ter essa sensação, não sei se tu também já sentiu isso, de que a comida que controla ela tá planejando tudo, vivendo tudo em prol da comida e não ao contrário, né? Ela vivendo a vida dela e a comida faz parte ali dos momentos para ela ter energia, para ela ter prazer, tipo, como
realmente momentos do dia que fazem parte, mas não é o todo. E outro ponto, só porque a gente estava fazendo o teste dela reparar se ela estava com fome ou não significa que ela não vai levar o lanche da tarde, as opções que a gente planejou, né? Porque é importante, isso é um ponto bem importante também que te ajuda muito, principalmente a não perder o controle na comida, é ter as opções. E ter as opções acessíveis ali, né, do teu trabalho, enfim, da tua rotina, que tu planejou. Opções saudáveis, completas, que vão te ajudar no processo de emagrecimento. Porque se ela só supôsse que ela não fosse ficar com fome, que ela não ia ficar com fome, né? E não levasse nada, pode ser que, como ela ainda tá aprendendo assim a lidar melhor com esse medo da fome, digamos assim, podia ser que no meio da tarde ela ficasse realmente com fome, ou ela ficasse com esse desejo de comer por conta desse receio aí que ela ainda tá trabalhando. Então, se ela ficasse com fome mesmo, seria importante que ela tivesse ali o alimento dentro do plano para ela consumir, né? Que a gente planejou. Porque senão, o que que ela me falou que tinha lá? Bolachinha. Ela ia ficar beliscando bolachinha ao longo da tarde, que também não seria legal, né? É melhor ela realmente fazer o lanche dela de verdade, planejado, estruturado, completo nutricionalmente, do que ficar beliscando bolachinha a tarde toda. E, e também, se ela ficar com ela ainda está se adaptando a essa tolerância ali da fome ou dessa sensação de quero comer, mas vou dizer não, também seria mais legal de qualquer forma que ela tivesse a opção que ela planejou e aí ela vai testando, jogar um pouquinho para depois ou ali realmente naquele horário das 4 que ela estava fazendo, com o alimento que a gente pensou, né? Para que ela realmente pudesse ter a oportunidade de comer saudável também e dentro do que ela estipulou, porque também é muito frustrante quando a gente está seguindo um plano alimentar e por um motivo que a gente considera bobo, digamos assim, né? A gente acaba saindo porque fica com aquela sensação de, putz, não precisava, já tô saindo aqui do plano meio que é nada. Fica uma sensação ruim. A gente gosta, né, de sentir que a gente tá indo bem naquilo que a gente se propôs, né? Então, Então, só reforçando que é sempre importante que tu tenha acessível os lanches que tu planejou, porque pode ser que tu não fique com fome e tu não queira comer, e tudo bem. Tu deixa ali no trabalho e come no dia seguinte ou leva de volta para casa. Enfim, isso é o de menos. O importante é que tu consiga ter ali a opção para ir testando e ver o que que vai ser melhor para ti naquele momento. Tem também um último cenário, que é se ela não leva, não come nada, não come nem as bolachas, nem nada que tem ali no trabalho, e aí chega realmente em casa morrendo de fome, que era o medo inicial dela, e, e o quanto isso realmente prejudica a nossa tomada de decisão, assim, principalmente se a gente tá naquele nível de fome que eu comentei antes, mais intenso, mais extremo, que tu já tá irritada, sem paciência, enfim, porque aí o próprio estresse fisiológico do nosso corpo prejudica a nossa tomada de decisões racional, digamos assim, né, a nível cerebral ali, né, no córtex pré-frontal. Então, tu ficar muito tempo sem comer e realmente passando fome vai te fazer querer chegar em casa e comer a primeira coisa que tu vê pela frente. E aí sim também ia ter aquela sensação de, putz, errei, não tô conseguindo seguir o plano. Então é estratégico, pode muito bem ser estratégico ela fazer o lanche no meio da tarde, principalmente se esse realmente vai ser o cenário que ela vai se deparar se ela não fizer o lanche. O problema, né, a questão aqui no caso dela, é que ela não tinha nem testado. Ela estava comendo por medo de que esse fosse ser o cenário. Então vamos primeiro testar, entender, e a gente vai tomando decisões a partir de fatos e não desses receios. Então esse foi o Socorro Nutri de hoje. Se tu gostou, se te ajudou, já curte aqui o vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar. E se tu tiver alguma dúvida em relação ao teu processo de emagrecimento e queira que eu te ajude, que a gente converse sobre isso, comenta aqui embaixo, deixa aqui tua dúvida, que quem sabe o próximo episódio pode ser trazendo soluções e dicas para tua situação.